Então, e agora direto a Brasília, chamar o Eric DK, analista político que está todos os dias aqui conosco. Boa tarde, Eric, bem-vindo ao BMC Market mais uma vez. Boa tarde, Felipe, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Maravilha. E hoje a gente tem entrevista também, né, Eric? Conta pra gente, o relator da proposta lá da questão dos super salários, né? Conta pra gente quem você trouxe para conversar com a gente hoje. Pois é, Felipe, esse é um tema que vinha se arrastando já há quase 4 anos aqui dentro do Congresso, essa questão da limitar aí os super salários dos servidores públicos. Ontem foi um dia bastante importante aqui na Câmara, porque houve o avanço, houve a votação dessa proposta, e a ideia nessa próxima meia hora, nesses próximos 20 minutos, é bater um papo com o deputado Rubens Bueno, que foi ele que costurou ali todo o texto, foi ele que articulou com os vários setores aqui da casa para conseguir avançar essa proposta. Então a ideia é trazê-lo aqui para ele também esclarecer para todos os nossos ouvintes, para todo mundo que nos acompanha, do que se trata exatamente essa proposta e quais são esses próximos passos, e logicamente sobre a ótica aí do mercado financeiro, o que isso aí pode trazer de impacto dentro das questões orçamentárias e fiscais. Tá certo, então vamos chamar o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, para bater esse papo com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo ao BMC Market. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, boa tarde. Acho que o deputado caiu. Vamos fazer o seguinte, Eric, vamos só reconectar com o deputado. Você está ouvindo ele? Não, cortou de novo. Acho que o deputado agora está ok. O Eric, fica à vontade. Eu estou ouvindo bem. Maravilha, agora eu te ouço, deputado. Obrigado. Eric, fica à vontade, pode conduzir aí, fazer as perguntas para o deputado. Deputado Rubens Bueno, em nome da BMC News, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu sei que uma quarta-feira não é um dia tranquilo aqui na Câmara, então obrigado pelo seu tempo. E vamos então para as explicações do que aconteceu ontem. O senhor que foi relator dessa proposta, do que trata exatamente, deputado Rubens Bueno, essa proposta de barrar aí os super salários? Então, Eric, como você falou, já tem um certo tempo à espera de votação desse projeto. Aliás, se você for olhar bem, desde 2005, quando foi aprovada a emenda 47, que estabeleceu no inciso 11 do artigo 37 da Constituição, exatamente que a lei, na forma da lei, seriam elencados, né, todas as parcelas indenizatórias. Desde 2005, nada aconteceu, a não ser em 2016, o Senado, né, foi através de um projeto de lei, ocupar esse espaço legal que estava em aberto. Durante esse período de 2005 até hoje, né, você imagine com esse espaço aberto quantos penduricalhos tem pelo Brasil afora. Ninguém tem noção de quantos são. É preciso que seja 1.000, 2.000, 10.000, ninguém tem noção. Por quê? Porque cada um fazia o seu penduricalho lá no município, lá no estado, lá num poder público qualquer, enfim, cada um criava o seu penduricalho e mandava pagar. Agora não, com o nosso projeto, nós colocamos e elencamos, né, numa lista exaustiva, todas aquelas parcelas indenizatórias que poderão ser indenizadas. Então, esse é o objetivo do projeto. O que não estiver no nosso projeto não poderá ser pago. Como antes era aquele festival de cada um fazer e mandar pagar todo tipo de penduricalho, agora não. Quem fizer, quem mandar pagar fora da lei, não só vai incorrer em improbidade administrativa, como vai cometer crime, sujeito a pena de detenção de 2 a 6 anos. Deputado, então, para todo mundo ficar na mesma página, essa é uma proposta que pega os servidores públicos de uma forma geral, tanto federal, estadual, municipal, ou você restringe só a esfera aqui federal? Um outro ponto, só para a turma também entender, quais foram os penduricalhos agora que devem ser, como o senhor colocou, colocados ali na ponta do lápis, para que não exceda aí, se chega a esses super salários que a gente vinha tendo, de até quase R$100 mil em alguns casos. Quais foram as medidas que estão ali na proposta do senhor, que estão limitando isso a partir de agora?
Se você olhar a notícia da semana passada, vai ver que no Tribunal de Justiça de Goiás, 93 juízes ganham mais de 100 mil reais. E 148 ganham mais de 90 mil reais. E mais, tivemos ali no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, criaram um adicional para os seus salários de 12 mil reais, porque tem menos conselheiros. Porque os conselheiros de a menos estão presos. Então, vocês vejam que iam criando e mandando pagar a conta sem nenhuma responsabilidade. Então, agora estamos exatamente nesse pé. Destas parcelas indenizatórias que estão autorizadas, são aquelas que estão na lei. Você fala do auxílio creche, está na Constituição, o auxílio alimentação está na Constituição, as leis trabalhistas já estão todas inseridas, e nós só colocamos o seguinte: o auxílio creche pode pagar, só que até o limite de 3%. 3% daquilo que é a base dos subsídios daquele que está na instância, seja do município, do Estado ou da União. No caso, sempre o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Fora disso, incorrerá em crime, por isso que eu já relatei ali. Você tem ali também situações, por exemplo, tem um ministro que é conselheiro de uma empresa, por exemplo, da Embrapa, né? Eu estou imaginando aqui agora. Embrapa. A Embrapa ela é totalmente dependente do governo, portanto, não poderá pagar jeton. Isso tudo é para mostrar que onde tiver dinheiro público, tem que ter o cuidado de não gastar mais, porque não tem sequer de onde tirar, e é uma imoralidade sem fim. Tivemos um episódio muito triste, né, que eu lamentei profundamente, da tribuna da Câmara, do ministro Fux, né, quando o ministro, não como presidente, ele deu uma liminar autorizando auxílio moradia para todos do judiciário, que por conseguinte também do Ministério Público. Resultado disto, de um ano para o outro, 2 anos, custou cerca de quase 5 bilhões de reais. Uma liminar, cuja liminar foi revogada. Ora, se houve uma liminar e ela foi revogada, eu pergunto, quem é que vai devolver esses quase 5 bilhões de reais para os cofres públicos? Então, é esse tipo de coisa que nós estamos agora evitando. Aí você pergunta, não, mas vai valer? Vai valer sim, em todas as instâncias, em todos os poderes, e em todos os entes federados. Então, é para todos uma regra única. Muito bom. E dentro dos cálculos que o senhor fez, qual é o impacto disso na questão fiscal e na questão orçamentária? O que essa proposta aí pode trazer de oxigênio para os cofres públicos? E a partir de quando, hein, deputado? Quando é que isso, de fato, a gente já vai começar a ver os reflexos disso, tendo em vista que agora também tem uma outra etapa, não é isso? Ainda vai para o Senado, volta ali para o Senado. Então, veja só, como nós modificamos o projeto que veio do Senado, ele retorna ao Senado agora para a última etapa. E essa etapa deverá ser muito mais rápida, porque todo esse projeto também foi conversado com a senadora Cátia Abreu, que é relatora no Senado, e claro, ela tem toda a autoridade de fazer as alterações daquilo que nós aqui fizemos no substitutivo. Mas imaginamos que vai ser rápido isso. Então, logo seja aprovado, sancionado, ele entra em vigor. E eu não vejo como. Aí você pergunta, mas quanto, né? É difícil dizer. Como eu disse ali atrás, né? Não sabemos quantos penduricalhos no Brasil. Se são 500, são 1.000, 2.000, ninguém sabe, né? Mas agora sim, você pode pelo menos fazer um cálculo que já foi feito na comissão especial. Só de auxílio moradia, e também das férias de 60 dias, só ali nós vamos economizar 2 bilhões e 300 milhões de reais. Só esses dois. Então você imagine o resto. A imaginar o resto, dá para você dizer, olha, pode ser 8, pode ser 10 bilhões, que é mais ou menos o que os próprios senadores estão falando. Deputado, esse é um tema que, como a gente colocou ali no início da nossa conversa, já vinha se arrastando. Eu nem tinha esse calendário de 2005, eu achava que era a partir ali de 2016. É um tema que sempre foi muito polêmico, é um tema que sempre suscitou muitos debates e, logicamente, quando envolvem servidores, envolve uma categoria que é bastante organizada aqui em Brasília e muita pressão para que essas coisas não avancem. Conta para a gente um pouco de como foi essas negociações, tendo em vista que no resultado de ontem o senhor conseguiu o apoio de praticamente todas as bancadas para fechar esse texto. Como é que foi essa articulação, como é que foram as negociações e que resultado agora o senhor espera a partir de hoje? Veja, em 2018 já estava pronto o relatório para ser votado e não conseguimos votar. Veio a eleição e mudou completamente a relação de forças aqui no Congresso Nacional.
E essa mudança, claro, que tem um reflexo também no projeto. Então, 2019 nós continuamos batalhando, 2020 batalhando, até que teve a nova eleição da mesa. E com isso, né, o presidente Arthur Lira assumiu um compromisso no Colégio de Líderes, nosso líder Alex Manente, junto com os líderes, procuraram fazer esse trabalho de articulação. E aí fomos trabalhando, reunindo com bancadas, reunindo aqui, reunindo lá, ouvindo. Importante, Érico, todos os setores do serviço público brasileiro foram ouvidos, todos. Né? E aí ficou, claro, que aí ouvindo e ajustando a uma realidade que pudesse ser aqui a casa do diálogo e também do consenso. E foi com esse consenso que ontem nós chegamos ali à unanimidade dos votos de todas as bancadas. Eu fiz essa provocação para o senhor porque, paralelo a essa discussão dos supersalários, existe também a questão da reforma administrativa, né? E a gente sabe que é um tema também, que, por mais que pegue somente futuros servidores que vão entrar no quadro, já, de certa forma, traz bastante polêmica e bastante pressão para cima dos deputados que estão negociando, que estão aí também relatando essa proposta. O senhor acredita que com essa proposta dos supersalários, a gente então está com o caminho aberto para avançar também nessa reforma administrativa, que é uma reforma que também carrega bastante polêmica? Não, sem dúvida, Érica. Primeiro, você não pode tratar de reforma administrativa em cima de privilégios, em cima de abusos. Não é? Então, nós estamos agora regulamentando a Constituição para botar um fim nesses abusos e privilégios que existem no Brasil. Pelo menos avançamos aqui na Câmara. Agora o Senado vai dar a última palavra. De outro lado, é importante destacar também que a proposta da reforma administrativa, como está colocada, é muito ruim. Nós temos que examinar com todo cuidado as possíveis mudanças necessárias nesse texto para ser efetivamente uma reforma administrativa modernizadora. É esse o papel que nós temos que cumprir aqui na Câmara dos Deputados. E esse é um tema que vai se arrastar para o segundo semestre, lembrando que agora a gente tem o recesso que praticamente inicia nesta sexta-feira, e é um tema então que vai se arrastar para agosto, setembro, outubro. Mas, deputado Rubens, acompanhando a comissão da reforma administrativa, o relator sempre colocou que primeiro era preciso votar essa questão dos supersalários para tirar de frente isso, para organizar a casa, para depois conseguirem avançar lá com a reforma administrativa. Indo para uma outra proposta, que o senhor também é o autor, no caso, só para explicar para a gente, que são propostas também que tratam dessas questões que envolvem aí o quadro dos servidores públicos, do que exatamente, como é que está o andamento da PEC que o senhor apresentou com relação à questão das férias dos magistrados e qual é o objetivo dessa proposta? Bom, primeiro, Eric, é o seguinte, no nosso projeto, que foi aprovado ontem, ali nós já proibimos o pagamento do terço adicional das segundas férias. Então, será direito, como qualquer trabalhador, de uma férias por ano, aqui no texto para a parcela indenizatória. Lá na reforma administrativa, nós apresentamos uma PEC, fruto da comissão especial, aliás, sempre é bom lembrar, presidida pelo deputado Benito Gama da Bahia, um excelente trabalho de parceria que nós fizemos. E agora, a nossa PEC apresentada, nós pedimos que fosse anexada para a reforma administrativa. Já foi anexada, acatada, e votando, você acaba com férias de 60 dias no Brasil. Aí de se perguntar sempre, por que para duas categorias tem férias de 60 dias por ano? Por que não para o servidor público? Por que não para o trabalhador? Porque não, vem aquela história do 14º e 15º salário que nós acabamos. Primeiro, abrimos mão de 14º e 15º salário. Depois fomos à luta para acabar. E conseguimos acabar com esse argumento. Não, mas vai acabar com algo que existe desde sempre e tal. Não, é simples. É só você colocar 14º e 15º salário para os servidores e trabalhadores, fica tudo igual. Não, mas aí vai quebrar a empresa, vai quebrar as prefeituras. Eu falei, então não há razão nenhuma de a Câmara e os parlamentares terem um privilégio desta altura. Então foi aí que nós começamos a convencer sempre da necessidade de avançar no aspecto moral, no aspecto daqueles que querem contribuir com o sentimento republicano de um Brasil melhor. Deputado, antes de retornar para o estúdio, agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui, os esclarecimentos com relação a essa proposta, que era um tabu aqui dentro da casa, que já vinha se arrastando, e abrindo para o senhor fazer as considerações finais.
Olha, Eric, muito obrigado, um prazer aí atender o convite da BMC, com vocês aí fazendo esse trabalho no dia a dia, orientando, mostrando números, né? O Brasil está todo aí integrado, as redes sociais no mundo inteiro, a internet veio para ficar. E agora, reuniões como essa que nós estamos fazendo aqui, ela é muito importante, não só para aqueles que acompanham o dia a dia do trabalho de vocês, mas também do nosso trabalho aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. Forte abraço. Obrigado, deputado. Legal, Eric, muito obrigado aí pela entrevista que você fez com o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. Muito esclarecedora, né, Eric? Um tema importante, né, que já vem sendo discutido, como você falou, há um bom tempo e acaba entrando aí nessas discussões e o mercado acaba ficando de olho também, né? Corte de salários, corte de alguns privilégios aí é sempre importante deixar aí no radar. Pois é, Felipe, o curioso desse episódio é que o deputado Rubens Bueno não faz parte da base aliada do governo. E essa é uma proposta que, como ele colocou, pode trazer aí um oxigênio de cerca de 3 bilhões para o orçamento. Ainda precisa ter uma última etapa, que é a votação no Senado, e ali pode ser concluída essa votação. Eu acredito que lá no Senado, no segundo semestre, isso vai ter uma certa prioridade. Então, sim, isso mostra também, Felipe, que quando há uma certa articulação e quando há uma certa vontade aqui por parte da turma do Congresso, mesmo temas que são conduzidos por parlamentares que não são da base aliada, mas que pode ajudar o país como um todo, podem avançar. Então, isso mostra um pouco de como também o cenário político aqui em Brasília às vezes é bastante truncado, mas às vezes surgem episódios como esse de um deputado que foi relator, que não faz parte da base aliada, pelo contrário, é bastante crítico ao governo Bolsonaro aqui dentro do Congresso. Legal. Inclusive tem um comentário aqui do Peter Santana, nosso telespectador, ele falando assim, que alegria ouvir alguém lutando por uma causa tão importante. Parabéns para o deputado, parabéns para você também, Eric, que trouxe aí, fez o contato, fez toda essa articulação para a gente ter por aqui o relator do projeto. É muito importante a gente trazer esse tipo de informação para o nosso telespectador. Ô, Eric, eu tenho alguns temas ainda para tratar contigo, acredito que não vai dar tempo da gente estender, mas eu só queria tocar num ponto bastante importante, né? A gente falou ontem sobre essa questão da reforma tributária, da apresentação. Eu queria só saber, aí durante o dia, durante essa manhã e tarde aí em Brasília, como que foi a repercussão disso, como que foi a recepção dos líderes sobre essa proposta, enfim, como que foi recebida essa proposta por aí? Pois é, Felipe, a proposta foi apresentada ontem, lembrando que ainda é uma proposta preliminar, foi apresentada numa reunião de líderes realizada na residência oficial do presidente da Câmara, e depois eu conversei com alguns líderes, Felipe, e a reação foi muito positiva, tá? Houve a participação ali do presidente do Banco Central, ele entrou online na reunião de ontem, o que ajudou a esclarecer alguns números que a turma aqui do Congresso estava em dúvida, mas pelo sentimento, eu conversei com 2 líderes que fazem parte do famoso Centrão, que é o maior bloco aqui do Congresso, pelo sentimento deles, foi muito bem recebido, e um deles chegou até a me colocar que as chances de aprovação são bastante grandes. E aí, depois a gente tem que ver qual vai ser o texto final, que isso aí já tem muito espaço ainda, Felipe, para a conclusão desse texto. A gente viu também que teve várias reações de alguns setores que foram afetados pela proposta, alguns setores que vão perder benefício, como o setor de indústria aérea, o setor da questão farmacêutica também, que envolve ali, vão perder alguns subsídios, vai haver bastante reação, e como a proposta não tem uma data de votação, a gente tem que acompanhar dia a dia aqui como vai ser a evolução. Mas o cerne da proposta já está colocado. O cerne não vai ter taxação ali sobre os fundos, e essa questão dos dividendos está cada vez mais cristalina, que vai passar e deve passar com esses 20% que está previsto na proposta original. Obrigadão, viu, pelas informações. Obrigado também, mais uma vez, pela articulação aí com o deputado Rubens Bueno. E deixa suas considerações finais aqui para a gente, por gentileza.
Eu que agradeço, Felipe, mais uma vez, o espaço, a oportunidade. Foi importante a gente trazer esse tema dos supersalários, porque só para vocês terem uma noção, é um tema que envolve todos os servidores. E sempre há um certo receio aqui no Congresso em tratar temas que envolvam principalmente a turma do judiciário. Há um embate muito forte, há ali uma queda de braço muito forte, mas desta vez o Congresso conseguiu avançar com uma agenda bastante positiva e reforçando. Quem relatou a proposta não era uma pessoa ligada ao governo, o que mostra que ainda tem espaço para o Congresso trazer boas notícias aqui de Brasília. Tá certo, então. Obrigado, Eric. Um abraço para você. Até a próxima. Forte abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.